Nós temos, um dos aspectos centrais da situação brasileira nesse momento é justamente a crise que se escancarou no STF. Os juízes literalmente entraram em guerra, metade do STF contra a outra metade, né? Um dado curioso dessa crise é que a metade dita democrática é liderada por uma das pessoas mais direitistas que já passaram pelo STF, que é o Gilmar Mendes. O que deve, né, eu imagino, depois de tanta confusão que o pessoal tem na cabeça com relação ao que acontece no Brasil, isso aí deve ser assim para entortar de vez a cabeça da pessoa, né? Deve ter gente que fala assim, eu fico do lado do Gilmar Mendes. Vou ficar do lado do Gilmar Mendes, né? E aí tem na imprensa dita progressista, tem gente que xinga o Gilmar Mendes, tem outro que não fala nada, mas acha que ele está... O problema é um problema relativamente simples. O golpe levou a uma crise interna na burguesia muito profunda. Nós analisamos isso daí desde o começo. Que o bloco burguês, a frente única dos setores burgueses que deu o golpe, era heterogênea. Que, embora determinados setores tivessem participado do golpe, sob pressão e tudo mais, eles também eram alvo do golpe, principalmente o MDB. Não só, mas principalmente o MDB, o PMDB. Então, a hora que começaram a botar todo mundo na cadeia, isso daí fez com que a tensão fosse lá em cima. E num dado momento, como o setor, digamos assim, MDB é um setor forte dentro da política nacional, você não pode simplesmente cortar porque sim, né? Armou-se uma dura resistência dentro do STF a Lava Jato e tudo mais. Principalmente depois que cresceu depois que o Lula foi condenado também, né? Quer dizer, o pessoal quer desmantelar esse negócio da Lava Jato, quer desmantelar as prisões e quer evitar que inúmeros líderes partidários fiquem à mercê de juízes que todo mundo sabe que não tem critério nenhum a não ser o critério político. Daí que haja uma reação, né? Por exemplo, as duas pessoas mais em evidência são Gilmar Mendes e o Marco Aurélio de Mello. Marco Aurélio de Mello, todo mundo sabe, foi colocado lá pelo Collor de Mello. E se ele está totalmente democrático, é porque ele está defendendo as pessoas que vão ser vítima do processo antidemocrático que os outros montaram, né? Não há nenhum mistério nisso daí. Se o PT pudesse beneficiar disso daí, muito que bem. Se a esquerda pudesse beneficiar, não há problema nenhum. Desde que, logicamente, não se alimentem ilusões no que está acontecendo, né? Toda vez que dois setores da classe dominante se desentendem, né, abre-se a possibilidade da intervenção dos setores oprimidos e explorados. Que é o que está acontecendo nesse momento aqui, né? A crise a sol aberto do STF, que é muito grande, aparentemente a ruptura é bem profunda, ela permite a intervenção dos explorados. Porque os juízes de direito, os juízes do bloco, vamos dizer assim, entre aspas, democrático, Lewandowski, Toffoli, esses já são um pouco mais à esquerda, né? Não dá para dizer que eles são de esquerda, mas são um pouco mais à esquerda, um pouco mais liberais. Juntamente com o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio e o outro que eu sempre esqueço o nome, o decano do STF, Celso de Mello, eles levantaram a bola para a esquerda cortar. Quando eles falam que é injusto, né, declararam que a prisão do Lula era injusta, o Toffoli suprimiu a ordem do Sérgio Moro de colocar a tornozeleira no Dirceu, libertaram o Dirceu, deram habeas corpus para o Cunha. Quer dizer, eles estão numa investida. Era o momento de mobilizar e botar por terra o outro setor do STF. O Fachin, a Carmen Lúcia, aprofundar a ruptura, encurralar a direita
a ala direita, né, dos golpistas, a ala mais pró-imperialista e tudo mais. Infelizmente, o que a gente vê é que a esquerda fica torcendo para que os juízes resolvam o problema. Que é um problema que é difícil também para eles resolverem. Porque se a direita se sentir muito ameaçada e a coisa esquentar, eles vão apelar para uma mobilização grande da imprensa e tudo mais, que eles não estão fazendo nesse momento, porque eles estão pisando em ovos devido à crise do governo. E nós temos que entender isso daí. Para você lançar uma ofensiva, você precisaria ter um conjunto de condições políticas para lançar a ofensiva. O governo Temer é indefensável, né? A ala direita do STF é identificada com o governo Temer. O Congresso também é profundamente desmoralizado. Quer dizer, como armar... A imprensa também está desmoralizada. Como armar um conjunto de instrumentos para levar adiante uma batalha? Esse é o problema da burguesia. Eles têm que resolver, inclusive, o problema do poder. É um momento de maior desorganização das forças inimigas até o momento, que era o momento de intervir, né? Lenin escreveu um pequeno texto, mas extremamente preciso, que, se não me engano, leva o título de A Arte da Insurreição. Então, são dois, eu me confundo com os títulos. E ele fala o seguinte, ele dá as regras que devem reger uma insurreição, que são regras que devem reger o combate político em geral. A insurreição sendo a expressão mais aguda desse combate político. E ele fala assim, a insurreição deve ser feita no momento de maior desorganização das forças adversárias. Bom, o momento de maior desorganização é esse daqui. Então, a ofensiva obrigatoriamente teria que se dar agora. O problema é que não acontece, né? Inclusive, o governo está oferecendo aí pretexto em cima de pretexto para uma grande mobilização, como a questão do petróleo, a questão da Embraer, a questão da eletricidade e várias outras questões que o governo está fazendo e para as quais ele não tem autoridade política, não tem solidez suficiente para levar adiante, só que ninguém faz nada. Então nós temos uma guerra dentro do STF, um Congresso totalmente desorganizado, um governo sem autoridade política nenhuma e a esquerda não se mexe.